Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos, ou algumas versões, asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Você pode dar graças a Deus pela palavra dele? Isso. O que acontece? Esse contexto do capítulo 12 do livro do Êxodo vai ser exatamente na 10ª praga do Egito. Quem já leu, quem já ouviu pregação, quem já viu filmes, quem já viu na Record, Moisés, vai lembrar das 10 pragas do Egito, correto? É onde que o povo está 430 anos preso no Egito. Os irmãos lembram? José vai primeiro ao Egito, vai ser vendido pelos seus irmãos. Depois de um tempo ele leva todos os seus irmãos, toda a sua geração, e ali eles ficam no Egito. Passa-se a geração de José, e depois as próximas gerações, Faraó, ele não conhece, não sabia quem foi José, e nem seus descendentes, não conhecia sua história. Por causa disso, Faraó ele vai pegar os hebreus e vai começar a oprimir os hebreus, vai começar a escravizar os hebreus. E o texto vai dizer que cada vez mais esse povo hebreu ele vai crescer, cada vez ele cresce mais em número, e quanto mais ele crescia, mais Faraó oprimia o povo. Essa opressão, essa escravidão vai ter duração de 430 anos. Imagina o povo de Deus sendo escravizado durante 430 anos. Ué, pastor, como assim que Deus é esse que permite o seu povo se tornar escravo? Tudo tem um propósito dele. Mas o fato de sofremos consequências, às vezes, ainda assim, dos nossos erros, não quer dizer que Deus virou as costas para nós. Deus permite sermos conduzidos ao deserto, mas isso não significa que a presença dele não esteja conosco. Porque mesmo em meio a erros, mesmo em meio a consequências, ainda assim ele é pai, e nenhum pai vira costas para os filhos. Quantas vezes eu coloco meu filho de castigo, dou aquele puxãozinho de orelha, coloco ele de castigo, fecho a porta, mas pela greta da porta eu fico olhando para ele, para ver se ele está bem. Eu fico tentando imaginar Deus fazendo a mesma coisa com a gente. Tem momentos que ele permite que alguns castigos venham sobre nós, mas eu fico imaginando ele olhando pela greta da porta. Será que está tudo bem? Deixa eu ver se está precisando da minha ajuda. Então, aprenda que teu pai nunca vira as costas para você. Sabe o que a palavra dele diz? Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho. Irmãos, não tem amor maior do que uma mãe que amamenta filho. Não existe amor maior. Ainda que ela venha a se esquecer, todavia, eu não me esquecerei de ti. Eu estou tanto confirmando que eu ainda encerro o versículo dizendo assim, ó, diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo está ali 430 anos e o povo começa a clamar. E se eu aprendo uma coisa, é que todo clamor, meu irmão, não consegue deixar Deus da mesma forma. Todo clamor, quando um povo se movimenta no mesmo propósito, você consegue tirar Deus do seu eixo. O texto vai dizer que Deus ouve o clamor do povo, levanta Moisés. Moisés agora aparece no cenário como um libertador do povo. E aí os irmãos conhecem, Deus começa a utilizar Moisés com mão forte, trazendo pragas sobre o Egito. Traz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Quando chega na 10ª, é o capítulo 12. Então, antes de acontecer a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, Deus ele vai passar uma instrução. Antes de acontecer a praga, Deus fala, Moisés, reúne o povo. A partir de agora, eu vou criar uma festa e vocês vão precisar celebrar. Porque amanhã, Moisés, amanhã eu estou tirando vocês com mão forte do Egito. Só que antes que isso aconteça, eu preciso passar algumas instruções, porque não tem como caminhar com Deus sem receber instruções dele.
Tem muitas pessoas que querem caminhar com Deus, seguindo o próprio pensamento, o próprio achismo. Não existe caminhar com Deus sem instruções dele. Moisés reúne o povo, e essa festa vai começar com o seguinte: a partir de agora eu inicio o calendário de vocês. A partir de agora, a partir de hoje, esse será o primeiro mês de vocês. E vai ser da seguinte forma, Moisés: vocês vão escolher um cordeiro. Escolha um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano. Eu quero um cordeiro maduro, sem defeito algum. Ele precisa ter 1 ano de idade. Depois do 10º dia, do 10º ao 14º, você vai trazer o cordeiro para dentro da sua casa. E por que Deus fala isso? Porque você poderia examinar o cordeiro. O cordeiro tem que ser sem defeito, sem mancha, tem que ser perfeito a princípio. Você olhou para ele 10 dias, mas se o cordeiro tivesse alguma doença, como que ela iria se manifestar? Como que você iria perceber? Pastor, mas como assim? Aí fica difícil. Não, porque o que Deus quer não é somente um exame por fora. Deus quer um sacrifício que seja perfeito por dentro e por fora. Muitos de nós estamos lindos aqui, só pessoas lindas, arrumadas, perfumes franceses, agora tudo é árabe agora. Perfumes árabes. Aí tu chega diante de algumas pessoas: meu Deus, lindo, perfeita, nossa, que cabelo bonito, passou uma chapinha antes, passou um batom gloss, nossa, lindo, olha a brevidade disso, Gomes, deu uma raspada na careca, lindo. Eu estou falando isso porque maquiar por fora é muito fácil. Eu lembro-me que na minha época era diferente da época de hoje, porque na minha época tinha pessoa feia. Você lembra disso na tua escola? Na escola tinha pessoa feia. Hoje não existe mais feios. Existe o feio depois que você acorda com ele, né? Ou com ela. Porque hoje as pessoas, elas conseguem botar tanto pó na cara, massa na cara, e dar umas alisadas no cabelo, tudo bonito. Agora as mulheres de hoje estão fazendo peito, estão botando até bumbum, negócio. Até os homens agora estão entrando nesse mistério agora. Misericórdia. Tem os homens botando bumbum, misericórdia, meu Deus. Mas hoje é muito fácil você tapear o externo. Só que Deus fala o seguinte: depois do 10º até o 14º, então 4 dias, você vai trazer o cordeiro para dentro da sua casa. Porque quando você passa a andar junto, você consegue perceber doenças que estavam dentro. Eu falo muito isso para os irmãos. Quer conhecer alguém, irmãos? Não conhece pelo exterior. Anda com essa pessoa por um tempo. Come sal e bebe água com ela por um tempo. Você vai ver, vai soltar um palavrãozinho, né? Foi sem querer, não foi sem querer. Isso aí é o que está dentro e todo mundo sabe. Tem pessoas que hoje já conhecem e já quer ficar noiva, já quer namorar, já quer casar. Ei, aprenda a levar o cordeiro e examinar o que está dentro. Tem muitas enfermidades que estão dentro que só vão se manifestar se você passar um tempo com ela andando e examinando. Faz alianças com pessoas erradas. Acho incrível algumas mulheres que pegam a outra, conheceu agora na igreja, só porque é da igreja, só porque está dentro do rebanho. Eu vou levar minha amiga para dentro de casa. Aí leva a amiga para dentro de casa, coloca para sentar na sua cama. Conheceu agora. Porque por fora a lã está bonita, por fora foi tosquiada, mas às vezes por dentro tem veneno, é uma pessoa cheia de cólera, cheia de inveja, cheia de maledicência, fofoqueira. Quantos divórcios acontecem porque tem mulheres que estão levando outras para dentro de casa, aí daqui a pouco a loba vai e agarra o teu cordeiro. Você precisa aprender a levar um tempo para casa e observar. O fato de levar para casa é a observação de perto. Deixa eu observar. Porque você precisa aprender que nem todo mundo é para andar contigo.
Ah, pastor, então não vou andar com ninguém. Não, então você também não é cordeiro, porque você não vê a ovelha andando sozinha, a ovelha só anda em bando. O que eu estou querendo dizer é que nem todo mundo é ovelha. Então nem todo mundo é para andar contigo. Mas se você só vai aprender isso se você observar. Levou uma perto de você, viu falando mal de outro, se falou mal de outro, vai falar de você também. Então, leva a ovelha para sua casa. Se fala mal de outra amiga, se fala mal de outro irmão, pode ter certeza, vai falar mal de você também. Mas é o tempo da observação. Mas também existe um perigo, porque tem pessoas que estão levando o sacrifício para casa e depois se apegam ao sacrifício. Como assim? Já levou um animalzinho de estimação para sua casa? Pequenininho? Eu estou falando que é um animalzinho de 1 ano. E é de 1 ano, normalmente é tão bonitinho. Aí você leva um cachorrinho para casa, é novinho, aí tu fala, ai meu Deus, era só para você levar para doar. Aí tu fala, ai meu Deus. Passar um dia, daqui a pouco tá deitado no teu colo, daqui a pouco tu leva para dormir contigo, né? Coisinha de papaizinho. Aí põe nome de pessoa nele, oi, pastora Cida. Que agora deve ser período, aí não coloca mais nome de animal em animal, coloca nome de pessoa. Pega o cabrito, Carlinho. Meninitinho de mamãe ainda. Eu estou vivendo um tempo totalmente invertido. As coisas ficaram doidas. Ou eu fiquei doido. Os bichos têm nome de pessoa. Aí fala, não quero ter mais filho não. Já tem meu filhinho aqui, meu filho. Demônio. Só que aí tem um perigo, porque você está levando o cordeiro que deveria ser sacrificado, seria sacrifício para casa, aí você se apega ao sacrifício. Ué, pastor, qual o problema disso? O problema disso é que depois que você se apega ao sacrifício, você não quer mais entregar. Tem algumas coisas na nossa vida que nós nos apegamos tanto, eu falo, não Senhor, isso aqui, eu até ia te dar, mas agora, eu me apeguei tanto, deixa comigo. E aí, isso pode ser em qualquer área da tua vida, tá? Às vezes é relacionamento, às vezes são amizades, às vezes é recurso, às vezes é um carro, às vezes é o time de futebol, tem tantas coisas, às vezes é o teu ministério, às vezes é o teu serviço dentro da igreja. Nós temos apegado tanto às coisas, e Deus está falando assim, ó, isso aí não era para você se apegar, era para você me entregar, mas Senhor, eu gostei tanto disso, deixa comigo para sempre. Só que a ordem de Deus é clara, você vai ficar só do 10º ao 14º, depois do 14º você me entrega. Escolheu o animal, viu que não tinha defeito, nem aparente nem interno, nenhuma enfermidade que pudesse contaminar, porque a enfermidade está dentro, ela contamina o que está fora. Era por isso que tinha que observar, porque muita coisa que está dentro, ela contamina o que está fora. Pode ver que muitas pessoas que hoje sofrem de alguma doença grave, alguma enfermidade, é porque tinham doenças dentro. Como assim? Ah, pastor, isso aí é claro, é óbvio. Não, eu estou falando disso não. Eu estou falando de pessoas que não liberam perdão dentro, um dia se manifestam em câncer fora. Pessoas que têm traumas dentro, um dia se manifesta como depressão fora. Então aprenda que algumas coisas internas, ela tem o poder de contaminar o externo. Viu que não tem nada externo e interno? Então vocês vão fazer o seguinte: no 14º vocês vão sacrificar à tarde. Olha, o sacrifício vai ser à tarde, pastor Zé Romário. Não é pela manhã, não é à noite, é à tarde. Tá, pastor, o que significa isso? Porque tarde traz o equilíbrio. Não é nem um extremo, nem o outro. É no meio, é no equilíbrio. É Deus querendo dizer o seguinte, ó, sacrifício para mim não está em um extremo nem o outro, está no equilíbrio. Tem pessoas que são todas extremistas. Não, porque eu preciso orar 24 horas por dia. Eu estou no jejum de 52 dias, eu não como, não bebo. Eu não estou dizendo que sou contra isso e não deva fazer. Eu estou dizendo que tem pessoas que são extremistas. E é o outro, não, Deus não precisa de nada disso. Ele conhece o meu coração. Ei, o sacrifício é no horário do equilíbrio. Porque não adianta me sacrificar se não tiver equilíbrio na sua vida. Não, eu faço jejum em 52 dias, mas fuma escondido. Não tem equilíbrio.
não preciso disso. Não ora a Deus, não tem equilíbrio. Ei, vocês vão sacrificar à tarde. E por que Deus também pede para sacrificar à tarde? Porque nós precisamos entender que no calendário judaico, a viração de um dia para o outro é ao pôr do sol. E quando a gente fala de tarde, nós estamos falando exatamente no momento onde o sol começa a declinar. Olha o que Deus está falando para mim, ó. Eu estou iniciando um novo calendário com vocês. Sabe como começa a nova vida de vocês? Vocês sacrificam à tarde, o sol vai se pôr, inicia uma nova temporada comigo. Sabe quando vai iniciar um novo tempo comigo? Após o sacrifício. Enquanto não houver sacrifício na sua vida, eu não inicio um novo dia na sua vida. Ei, Moisés, vocês vão sacrificar à tarde um cordeiro. E aí vocês vão se reunir na casa. Se o cordeiro for muito grande para a família, vocês chamam uma família do lado, também pequena. Eu fico tentando imaginar. Chama a família do lado, não, a família do lado não falo não. Porque botou lixo na minha porta, aí eu fiz um barraco, eu não estou falando com ela não. Não, mas se o cordeiro for muito grande, tem que chamar a família do lado. Não, mas essa não fala. Não, então você também não vai comer do sacrifício. Será que, se Deus mandasse você chamar a família do lado, será que ela entra? E nesse contexto nosso, carioca e Baixada Fluminense, é pior ainda. Porque a maioria das casas é cabeça de porco. O que é isso, pastor? Você sabe. Na frente mora a tia, do lado mora a prima, atrás mora teu irmão, embaixo mora tua mãe. E esse é o ambiente mais comum, por incrível que pareça, que não deveria de ter briga. Misericórdia. Aí eu fico imaginando Deus, ó, o cordeiro é grande que vocês pegarem. Chama a tua sogra, que mora do lado, para comer também. Ah não, minha sogra não, que eu não estou falando com ela não. Mas o sacrifício vai ser hoje, e amanhã vocês saem. Se não chamar ela e não comer o cordeiro todo, vocês não vão. Isso também acontece dentro da igreja. Porque por incrível que pareça, e eu não consigo acreditar nisso, tem irmão que não fala com outro irmão. Chama a família de fulano para comer com você. Aquela nada doida, que mulher amaldiçoada, eu nem falo com ela. Não, mas se não comer o cordeiro com a família, também não vai entrar. Porque o que eu acho lindo nesse texto é que o cordeiro não é por pessoa, o cordeiro é por família. O cordeiro é por família. Não, mas eu vou para a igreja e minha mulher não quer vir. Ei, mas o cordeiro é por família. Ah, pastor, mas eu e meu esposo vamos, mas meus filhos não querem. Mas o cordeiro é por família. E é engraçado que no final desse texto aqui, Deus fala para Moisés, diz o seguinte, olha, vocês vão fazer esse memorial da Páscoa, durante todos os anos vocês vão repetir, para que os seus filhos aprendam a cultuar, é o que Moisés diz, ordem de Deus. O que significa isso? Evangelista Daniel Natan, ele falou o seguinte, ó, o seu filho precisa observar vocês fazendo, para que um dia ele queira fazer também. Eu fico vendo filho de crente, olha os filhos de crente, os filhos de crentes da minha época, essa hora, eles estavam brincando de imitar o mistério do pastor. É ou não é verdade? Ele estava lá, baixuia, a gente, cala a boca, menino, não brinca disso. Mas é criança, é inocente. E por que eles faziam isso? Por quê? Explica, por quê? Vocês sabem. Porque eles viam os pais fazendo. Aí agir hoje. Aí agora, por que também eles fazem isso? Porque eles veem o pai fazendo, ó. Não, pastor, não danço não, mas você está ali, ó. Filho de crente tem que querer pregar.
filho de crente tem que ficar no pé do pai. Pai, quando vai ser meu batismo? Quando que vai marcar o meu batismo? Pai, eu quero me batizar logo, pai. Mas criança, você ainda não tem idade, mas pai, eu quero me batizar. Minha filha fica já anos perguntando: pai, quando vai chegar minha vez? Eu estou falando da minha filha como se fosse perfeita. Não é sobre isso. Ele fala: seus filhos precisam ver isso como memorial e queiram também aprender sobre o culto. Nossos filhos precisam ansiar pelas mesmas coisas que nós ansiamos. Nossos filhos precisam vivenciar exatamente aquilo que vivenciamos. Se os nossos filhos não nos veem orar, eles não sabem orar. Se nossos filhos não veem a gente ler a Bíblia, eles nunca vão ter amor pela palavra. O cordeiro é pela família. Vocês sacrificam à tarde. Só que, tem mais, Moisés, que a minha instrução não é rasa não. Minha instrução sempre tem profundidade. Não é sobre ser longa, é sobre ter profundidade e significado. Moisés, aí vai entrar no texto que nós lemos. Vocês vão comer pães asmos, ou algumas versões ázimos, e também ervas amargas. Que isso, vai se comer? Aí eu fiquei lembrando da Rebeca. Ela faz um show para comer alface. E para mim o alface nem é o amargo. Fala: Rebeca, o alface tem gosto de nada. Você joga um molhozinho, acabou, deu gosto no alface. Mas tem algumas ervas que são amargas. Aí Deus falando assim: vocês vão comer pão sem fermento, asmo, sem fermento, e ervas amargas. Tá bom, Senhor, mas vai ser só hoje, né, Senhor? Não, durante 7 dias. Calma. Senhor, mas por que vai comer 7 dias? Mas vocês passaram 430 anos reclamando no Egito. Agora só que eu passo uma semana para vocês estão reclamando? Durante 430 anos vocês sofreram amargura lá no Egito. Comeram pão que o diabo amassou. Agora na minha presença, só porque eu coloco uma semana de propósito, vocês reclamam? Então, uma semana na minha presença, ainda que seja comendo ervas amargas e pão sem fermento, vocês acham ruim? Então vocês preferem ficar 430 anos comendo pão, mas no Egito. Outra coisa, vocês vão comer com pressa, tá? É a ordem de Deus, pastor Zé Romário. Vocês vão comer com pressa, porque amanhã eu já vou livrar vocês. Então comam com pressa. Pastor, mas por que Deus pede para comer com pressa? Porque quem senta na mesa com fartura, irmão, principalmente igual a mim que tem gula, é algo que eu luto contra. Eu fico assim: meu Deus, eu vou comer a minha mente, eu vou comer esse pão. Tomara que a pastora Cida não pegue outro pedaço. Eu quero comer ele todo. Ah, mas meu Deus, tem uva também. Ah, meu pai tem um suquinho. Ah, meu Deus, tem isso, tem aquilo. É porque quando nós sentamos na mesa com fartura, porque toda mesa de Deus tem fartura. Toda mesa com Deus e de Deus tem fartura. Aí quando você senta com Ele, você se esquece do propósito. O que Ele falou? Eu vou te livrar amanhã. A tendência é que às vezes nós sentamos na mesa de Deus e esquecemos aquilo que nós sofremos lá atrás. E esquecemos que Ele tem um propósito na nossa vida. Nós focamos na fartura. Deus fala assim: coma com pressa. E eu sei que a maioria de vocês aqui já comeram com pressa. Comer com pressa é... você vê que você... Não, tá bom, não vou sentar não. Eu quero comer, mas... ai, meu Deus. Já chegou na casa de alguém que você tem pressa? Vou botar no lugar de novo não, tá? Que você está com pressa de sair, a pessoa: não, mas toma só mais uma xícara de café. Pastor Carlinhos é assim. Ele coloca um aipim para você, uma batata doce, você fala: meu Deus, a mesa está com fartura. Mas eu tenho pressa. Por que eu tenho pressa? Porque eu tenho um propósito, eu tenho algo a cumprir, tem algo que eu já firmei compromisso. Aí você tem pressa, mas a mesa está cheia. Aí tu fala: não, pastor Carlinhos, não vou sentar não, porque se eu sentar eu fico. Me dá o café aqui em pé minha, mas toma um café. Algum lugar fala assim: não coloca aí na xícara, não, coloca no copo plástico mesmo, porque eu tenho pressa. O que Deus está querendo liberar para a gente é o seguinte: ei, por mais que a minha presença tenha fartura, não perca
o compromisso que eu tenho contigo. Porque tem pessoas que até na minha mesa estão se perdendo do propósito. Até na mesa de Deus estão se perdendo do propósito. Como com pressa. Só que na mesa não tem só cordeiro não, tá? Tem pão sem fermento e também tem erva amargas. Não é só aquilo que você quer comer. E outra coisa, o cordeiro que está aqui na mesa foi dado por completo. As entranhas deles estão, o pé dele está, a cabeça está, e a ordem que Deus é: vocês vão comer tudo. Aí eu fico imaginando os mais metidinhos e espertos da família. Eu vou comer entranha nada, eu sou mais velho, eu vou meter a mão na coxa. Vou dar mole. Vou meter a mão, foi na pá da picanha. Meu Deus, no peitinho, meu Deus. Só que a ordem de Deus é: coma tudo. Aí eu fico imaginando os mais nojentinhos: isso aqui eu não como. Aí Deus falou a Moisés: se não comer do cordeiro todo, não tem parte comigo. Porque tem partes missionárias do cordeiro que nós não queremos comer. Por incrível que pareça, tem partes do cordeiro que nós queremos escolher. Seja mais específico, tem partes do evangelho que você quer selecionar para engolir. Tem outros que você fala assim: isso aqui eu não vou ter parte, isso aqui eu não quero. Perguntar aqui: você jejua? Não, essa parte eu não quero, eu não como essa parte. Você lê a Bíblia todo dia? Na verdade você medita na palavra todo dia. Não, essa parte aqui eu não quero. Eu só vou no YouTubezinho, pego só uma palavra de um coach gospel. Lindos, princesas, príncipes do Senhor, glória a Deus, aleluia. Não gosto de botar para ser um louvor. Eu ponho uma playlist de adoração do André Williams, de outros cantores da Crescer Music, e fico só adorando. Esse dia veio uma irmã: vou fazer meu devocional. É o devocional dela, ela. Falei: ué, devocional? Mas cadê a Bíblia? Eu fiquei vendo o vídeo até o final. Falei: não, ela vai ler a Bíblia em algum momento. Não, vai orar. Não, o devocional dela era: meu devocional de adoração ao Senhor. Eu só quero comer uma parte do cordeiro. Não. Você não escolhe o que você quer comer do cordeiro. O cordeiro vai comer, tem que ser comido por completo. Se você não comer, você não está tendo parte com ele na Páscoa. Pegou o cordeiro, matou o cordeiro, pega o sangue dele, nós já falamos sobre isso. Você vai marcar a porta, vai marcar as vergas e o umbral da porta. Por quê? Porque a ordem de Deus é que, conforme o anjo da morte fosse passar, naquela noite, o anjo da morte olharia a porta e passaria por cima. Daí o nome Páscoa. Pessar no hebraico significa, Páscoa significa passar por cima. E como que Deus passava por cima, ou o anjo da morte passava por cima? Quando ele olhava para a porta: opa, essa porta tem o sangue do cordeiro, então essa aqui eu passo por cima. Eu até falei isso na última pregação brincando. Aí eu fico imaginando alguns espertinhos. Sempre tem os espertinhos, gospel, sempre tem. Ele fala: não comi não, também não escolhi um cordeiro não, mas tem como você me emprestar um pouquinho do sangue? Aí você dá só um pouquinho do sangue, eu passo a minha porta. Porque se o anjo é para ver, só vai ver. Pastor, traz isso para os nossos dias. Vê uma pessoa fazendo uma coisa errada: sangue de Jesus tem poder. Não, se você não comeu do cordeiro, não adianta falar do nome dele, que também não vai funcionar. Está amarrado em nome de Jesus. Não adianta usar o nome dele. Se você não comeu do cordeiro, ele não tem parte contigo. A ordem é: passa o sangue e fique dentro de casa. Porque essa noite, pastor Zé Romário, o anjo vai passar. Qual horário? Os crentes dizem assim: mas é quando, Senhor? Quando vai acontecer isso? Tem como me falar melhor para eu entender, para eu ficar preparado, preparada? Não. Eu não falo de tempo. Eu falo para você ficar preparada. Eu já liberei a palavra, vai se cumprir. Só me espera. Eu vou passar essa noite. Mas Senhor, se você não falar, é porque eu estava para ir ali na casa do Joabe, na piscina. Eu vou passar essa noite. Então coma dentro. E por que dessa importância? É porque tem pessoas que estão comendo o cordeiro dentro, estão passando sangue na ombreira, mas quando pensa que Deus fechou os olhos, eles saem da porta.
eu vou dar só um pulinho ali fora, depois eu volto para a comunhão de novo. Ele vai passar hoje. E quem não estiver dentro, vapo. Ele vai passar hoje. Que horas? Hoje. Então coma dentro. Porque tem pessoas que estão comendo dentro, estão sacrificando dentro, estão passando um brau na porta, mas depois saem para continuar vivendo no Egito. Lembra que eles ainda estão no Egito. Então eu sacrifico dentro, como da mesa dentro, mas daqui a pouco eu saio para fora de novo, para pisar no Egito e viver as coisas do Egito. Ei, Moisés, vai comer com ervas amargas. Ervas amargas, sabe por quê? Porque o meu objetivo não é trazer amargura para vocês. Meu propósito é, ao que vocês comerem, primeiro trazer uma memória, um memorial, para que vocês lembrem da amargura que vocês passaram lá atrás. Pastor, mas por que ser durante 7 dias? Até porque o Senhor falou que no texto está dizendo que Deus tem pressa. Deus tem pressa para aquilo que Ele tem que fazer na tua vida. Isso aqui é profético. Eu vou liberar de novo para quem não pegou. Ei, aquilo que você tem clamado a Ele durante anos, hoje Ele está dizendo para você, eu tenho pressa em fazer. Anabaraio, rebadagás. Mas se Deus tem pressa em fazer, Natan, então por que Ele pede para fazer um cumprimento durante uma semana, comendo ervas amargas? É porque, entenda, 7, a gente traz muito 7 como se fosse perfeição, mas o sentido simbólico do 7, no judaísmo, não é somente a perfeição, mas o 7 significa uma completude, algo completo, íntegro, inteiro, um ciclo completo. O 7 é sobre isso. Então quando Deus está falando assim, vocês vão comer ervas amargas e pão sem fermento durante 7 dias, é porque o que eu quero fazer com vocês não vai ser algo só de um dia, vai ser algo completo. Eu vou liberar vocês hoje do Egito, mas o que eu vou fazer com vocês não é somente uma libertação, eu vou fazer algo inteiro em vocês, eu vou fazer algo completo na vida de vocês. Então tem locais que eu tiro você durante um dia, e um dia eu tiro você daquele ambiente, mas tem coisas que para tirar de dentro de você, eu preciso de um ciclo de 7 dias. Para tirar algumas pessoas de uma cova, pastor Carlos Lazzarini, Deus tira num dia. Mas para tirar os traumas que ficaram dessa pessoa dentro da cova, ele precisa de um ciclo completo, 7 dias. Então Deus está falando assim, eu não quero somente trazer uma libertação momentânea da sua geografia. Eu quero tirar tudo isso que você viveu nessa geografia, de dentro de você. Então é por isso que eu preciso de um ciclo completo, 7 dias. Você está entendendo a profundidade que Deus está liberando sobre Israel, sobre nós? Não é sobre só te tirar de algo, não, Ele quer tirar de dentro de você o que o Egito fazia. Então 7 dias comendo ervas amargas e 7 dias de pães ázimos. Esse pão que nós comemos hoje é totalmente diferente do pão daquela época. Isso aqui é um pão, entre aspas, industrializado, entre aspas. Esse pão, ele levou ou não fermento? Sim ou não? E como que você sabe que esse pão aqui levou fermento? Porque ele cresceu. Ué, pastor, então Deus tem problema com crescimento? Não. Deus tem problema com aparência falsa. Deus tem problema com crescimento que não se deu no tempo devido. Porque eu falei que Deus tem pressa. Repita comigo, Deus tem? Então, você está orando anos, e Deus falou assim, eu tenho. Se Deus tem pressa, como vai ter tempo de ter crescimento com levedura? Algumas irmãs aqui cozinham, alguns homens também. Márcio trabalha com pizza. Irmãos, fermento é o quê? Você jogou um fermento, ele cresce na hora?
Sim ou não? Ele demanda? Agora, o tempo para o fermento agir, ele é igual para todas as massas? Está começando a pegar? O tempo de crescimento não é igual para qualquer um. Depende da massa e também depende da temperatura. E quando a massa mais cresce, é quando a temperatura está? Então, quanto mais Deus levanta a temperatura, mais você? Está entendendo? Pastor Zé Romário, tem pessoas que estão reclamando que Deus está levando muita temperatura do deserto. Deus está falando assim, não, é porque eu quero que você cresça. Quanto mais eu permitir tempo e temperatura elevada, mais eu vou te dar crescimento. Mas a irmã Nanzinha levantou lá, não, você não cresce mais não. Só que a ordem não é ter fermento. Aqui a ordem é o contrária, é não quero fermento. O pão que vocês vão comer é sem fermento. Ué, então, calma aí, pastor, tem alguma coisa errada? Você falou, então Deus tem problema com o crescimento. Não, é porque Ele tem pressa. Então não dá tempo de esperar. O que Deus está falando é o seguinte, ó, vocês precisam comer com pressa. Não vai dar tempo de vocês esperarem levedar a massa. É comer sem sabor e sem crescimento. Ah, pastor, logo na minha vez de comer, o que Deus vai me dar é sem aparência e sem sabor? Depende da ótica que você está vendo. Isso pode acontecer durante um dia ou 7 dias no ciclo, mas Ele está te levando para uma terra que emana leite e mel. Você prefere comer um pão com aparência e sabor durante um dia do que comer leite e mel de uma fonte que não vai jorrar, não vai parar. Você consegue entender as trocas que nós estamos fazendo no mundo espiritual? Trocando primogenitura por prato de lentilha, trocando bênçãos que serão eternas sobre a nossa vida por um dia de aparência e sabor. O problema do levedo é que ele faz a massa crescer. Problema entre aspas. Porque na verdade o que Deus está querendo ministrar são muitas verdades espirituais, não vai dar para falar sobre muitas delas. Mas a grande questão é o seguinte: quando você bate uma massa, Márcio, ela tem uma estrutura. E quando você joga ainda que seja um pouco de levedo ou levedura, essa estrutura é modificada. Lembra quando Jesus começa a falar com os fariseus? E ele fala para o seu povo, ó, não permita que o fermento do fariseu caia sobre vocês. E ele fala, esse fermento é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É uma pessoa que vive de aparência. Então, uma pequena quantidade de fermento, ela contamina toda a massa. O que Deus está querendo falar é o seguinte: existem fermentos que estão caindo sobre as nossas vidas, que estão mudando a estrutura que Deus não te deu. Está até crescendo, mas não é a estrutura que Deus te deu. Está até tendo sabor, mas não é a estrutura que Deus te deu. Porque Deus não nos mede pelo tamanho. Deus nos vê por aquilo que Ele nos fez para ser. Então, permitindo cair fermento em locais onde Deus falou assim, ó, eu não quero, mas eu estou fazendo para a obra do Senhor, vai ser para o crescimento da obra. Deus falou assim, eu não quero, porque o crescimento é no meu tempo e da minha forma, não é da sua. Não quero fermento. Aí quando pensa assim, então tá bom, agora acabou as instruções. Aí ele continua, nós lemos o versículo 15. Aí ele fala assim, ó, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Calma aí. Então não é só não comer fermento, não. Desde o primeiro dia, vocês vão tirar o fermento da sua casa.
Pastor, então não é só sobre comer fermento, não, é sobre não ter fermento dentro de casa. Mas calma aí, pastor. Sobre não comer fermento, eu até consigo fazer sem fermento. Agora, não ter fermento em casa, eu vou depender de tempo para procurar. Sobre agir, Deus não tem pressa. Sobre a espera, Deus não tem pressa. Vou esperar a massa levedar, não, Deus não tem pressa. Espera. Agora, sobre a sua ação de procurar aquilo que pode contaminar a sua casa, Deus não tem pressa nenhuma. Procura. Como assim, pastor? Me explica melhor, eu nem consegui entender essa aplicação. É porque você não tem como procurar você não tem como identificar na sua casa algumas coisas que você não procurar. Eu tenho o costume de fazer compra na minha casa. Eu compro e eu arrumo. Essa é a minha função na minha casa. Na verdade, eu só faço isso na minha casa. Compra e arruma a compra. Então você perguntava para mim assim: Renan, tem milho de pipoca? Eu falo, tem. Aonde está? Na porta tal. Também só sei isso. Só isso. Agora, se você pergunta a outra pessoa da casa: Rebeca, tem tempero? Não sei, preciso procurar. E para procurar demanda tempo. Toda busca depende de diligência, vai depender de tempo. O que Deus está querendo liberar aqui é que eu encerro. Deus está falando assim: vocês não vão comer fermento. E eu também não quero que tenha nenhum fermento na casa de vocês. Toda casa de fermento, joga o fermento fora. É porque se enquanto tiver fermento, talvez você vai correr o risco de... deixa eu só dar um... Deus está falando assim, qualquer coisa que puder te dar crescimento, a nível de mudar a tua estrutura, que não é da vontade de Deus, ao invés de você confrontar uma possibilidade, aprenda a arrancar de vez da sua casa. Pastor, mas isso demanda tempo. Leve o tempo que for necessário. Mas todo tipo de fermento arranca da sua casa. Pastor, eu aceitei a Jesus, tirei o fermento da minha vida, mas enquanto você continuar com essas amizades, há um risco muito grande de um pouco de fermento dela cair em você. Então arranca tudo da sua casa. Pastor, eu sou viciado em joguinho no celular, pastor. Eu já fui viciado nisso. Passava o dia todo gastando o meu tempo. E é coisa do diabo mesmo. Depois quando cai em si, você fala assim: meu Deus do céu, eu só perdi tempo, não fiz nada. Aí ela fala assim, não pastor, parei. Desinstala o teu celular, arranca esse fermento para você não correr o risco de levedar a tua massa. Pastor, eu gosto de jogar PlayStation. Cara velho, e é engraçado, que nós somos novos não, hein? Os caras às vezes careca, outros com barba, barrigudo, fica horas, não é porque, isso me distrai, te distrai ficando horas. Você não aprendeu que você é um cracudo do jogo? Pastor, me libertei, libertou como? Quebrou ou deu para alguém? Porque se você não arrancar da tua casa, esse fermento de novo vai cair no pão. Aprenda a tirar alguns fermentos da ação da sua casa, do seu convívio. Pastor, eu tinha um relacionamento errado, pastor. Ai meu Deus, mas como era bom. Tirou o fermento do seu celular? Apagou o contato, bloqueou esse capeta? Porque se você manter ali, vai ter um dia que vai estar carente. Vou botar só um pouquinho de fermento. Só um pouquinho de fermento. Nós precisamos aprender a arrancar o fermento das nossas vidas. 7 dias, tira da sua casa, para que não venha comprometer uma promessa que Deus tem pressa em fazer.